Bem-vindos ao Espaço Estudo. Faremos agora a questão número 6 do capítulo 7, volume 2, do curso de Física Básica do professor Moisés Nucentes Vai. Este livro é dessa coleção de livros, são 4 volumes, editados pela editora Blusher. E, por favor, compre os livros, ajude o autor. Não baixe PDF, não tire xerox. E lembre-se do nosso ciclo virtuoso, em que nós curtimos o vídeo, nós nos inscrevemos no canal, as notificações são mantidas ativadas e compartilhamos com os colegas. Esta é uma questão de um livro de física de nível superior, mas que exige o conhecimento de equações literais, que é uma matéria normalmente dada ali pelo 9º ano do Ensino Fundamental 2. Né? Então, nós estamos aqui tratando de um experimento do método de Dulong e Petit, e que nós estamos com um determinado líquido a 2 temperaturas diferentes, T0 e T. Com isso, há uma dilatação de um dos lados, né? No caso deste lado aqui, há uma dilatação do líquido, uma diferença de altura, aqui marcadas como H e H0, tá? E são feitas algumas solicitações pelo autor, ok? A primeira delas é a seguinte: o líquido tem coeficiente de dilatação beta. Aqui está dito isso. Então, pede-se que calcule a razão entre as densidades. Tá? Pois bem, vamos a essa questão da razão entre as densidades a diferentes temperaturas. Bom, densidade ela é definida como massa sobre volume. Né? Portanto, como o volume se modifica em função da temperatura, uma dilatação do líquido, então nós vamos ter 2 densidades diferentes. A inicial, ρ0, e uma final, ρ. E isto aqui é o que é solicitado. Qual é a razão entre ρ e ρ0? Pois bem, nós temos que a temperatura inicial implica na existência de um volume e de uma respectiva densidade. Ao aquecimento, há um novo volume e uma nova densidade. Pois bem, como é essa variação de volume? Visto que a variação de densidade é consequência da variação de volume, primeiro temos que olhar para a variação de volume. E a variação de volume, como vocês podem ver na teoria de termologia, de dilatação, é dada por essa fórmula. Né? É o volume inicial vezes 1 mais o coeficiente vezes a diferença de temperatura, a variação de temperatura. Então, nós vamos usar esse V igual a V0 vezes 1 mais beta T menos T0, ele vai ser substituído aqui, onde está o ρ. Então, nós temos aqui ρ sobre ρ0. Tá? Então, vamos escrever ρ. ρ, que seria M sobre V, esse V vai ser substituído por aquela expressão ali. Então, fica M sobre a expressão. E dividir frações é multiplicar pelo inverso da segunda, né, do denominador. Então, aqui nós teremos V0 sobre M. Vamos simplificar, a gente simplifica M com M, V0 com V0, ficamos com isso aqui. É comum que se faça a racionalização dos denominadores. Tá? Faremos isso como? Multiplicando em cima e embaixo pelo conjugado. Ali, ó. Aqui nós temos uma soma, vamos multiplicar em cima e embaixo pela subtração. Chegamos a esta expressão aqui. Agora vocês verão um artifício muito comum dentro da termologia nos capítulos das dilatações. Como, em geral, os coeficientes de dilatação linear, superficial ou volumétrico são de ordem muito pequena, no caso aqui, em torno de 10 a menos 3, quando este beta ao quadrado for levado ao quadrado, isso se tornará um 10 a menos 6, que é um valor muito pequeno perante esse 1 ao quadrado. Então, nós vamos considerá-lo como desprezível. A gente simplesmente elimina esta parte. Considera isso aqui próximo de 0, 1 menos 0 é 1 mesmo. Então, apenas a parte superior, né, o denominador, fica como solução. E aqui está. E isto confere com o gabarito. Vamos agora voltar lá à questão para ver o que é solicitado, porque são 3 itens, né? Nós fizemos apenas o item A. Vamos ao item B. Né? Há uma descrição do método de Dulong e Petit, esse que nós já falamos aqui, é um óleo aquecido, 2 ramos, você já deve ter lido isso aí. Né? Vamos então para este cálculo, utilizando o que nós já vimos nesta tela aqui, ok?
ok? Esse 1 menos beta, T menos T0. Vamos lá. Primeiro vamos pensar sobre a pressão, tá? Por que nós vamos pensar sobre a pressão? Embora nada tenha sido dito no enunciado da questão sobre pressão, não tenha sido pedido que se calculasse pressão alguma, nós sabemos da hidrostática, tá? Que se aqui nós temos vasos comunicantes, a qualquer ponto, numa mesma altura de um vaso comunicante, há apenas uma pressão. Então perceba, aqui nós temos líquido, vou fazer aqui uma pequena superfície para simbolizar isso, e aqui nós temos líquido. E esses líquidos não estão em movimento. Não há movimento em qualquer sentido dessa parte horizontal aqui do experimento. Então há uma única pressão. Se não houvesse uma única pressão, os líquidos não estariam numa situação estática. Então a gente volta à definição de pressão. O que é a definição de pressão? Qual é a definição de pressão? É a força dividida pela área em que ela é aplicada. Então vamos pensar aqui em um cubo, tá, de líquido. Qual é a força? É a força-peso. Então nós vamos ter que ter a massa vezes a gravidade. Força-peso igual a massa vezes a gravidade. Então nós temos aqui em XY, multiplicando XYZ, nós temos o volume. Ao multiplicarmos o volume pela densidade, temos a massa. E a massa multiplicada pela gravidade nos dá a força-peso. E quem é a área aqui embaixo? É XY. Quando nós simplificarmos o XY, o que sobra? Que a pressão é igual à altura vezes a densidade vezes a gravidade. Esta equação literal nos mostra o seguinte: a pressão depende apenas da profundidade, ou se preferir, dada uma densidade de líquido e uma gravidade, a pressão dependerá apenas da profundidade ou, se preferir, da altura da coluna do líquido. Então, esta pressão vai depender apenas da altura do líquido do lado direito, desse ramo dos vasos comunicantes, e também essa mesma pressão vai depender da altura no lado esquerdo, no ramo esquerdo desses vasos comunicantes. Vamos igualar isso. Nós já sabemos que a pressão de um lado, de qualquer um dos lados, vai ser dada por essa expressão. Então, nós vamos colocar do lado direito, aqui, o que nós teremos? H0, ρ0, G, ou seja, a altura da direita, a densidade da direita, vezes a gravidade. E a esquerda, H, ρ, G. A altura da esquerda, a densidade da esquerda e a gravidade. Vamos simplificar a gravidade. Ficaremos com esta expressão aqui. Quem é ρ? ρ vai ser o ρ0 vezes 1 menos beta T menos T0. O que foi dito anteriormente de que ρ igual a ρ0 vezes 1 menos beta vezes T menos T0 vem daqui. Ó. Basta eu isolar esse ρ, pegar esse ρ0, jogar para o lado de cá, ó. Veio para cá, então nós temos que ρ igual a ρ0 vezes 1 menos beta T menos T0, ok? Esta expressão, então, colocada aqui, substituindo este ρ pela expressão da tela anterior, chega a isso aqui. Agora a gente só precisa ir organizando a nossa álgebra, né? É pedido H0 sobre H, a gente joga o H para o lado de lá. ρ0 nós vamos simplificar um com o outro, ficamos com isso aqui. Jogamos o beta para o lado esquerdo, fica positivo, H0 sobre H para o lado direito, negativo, e vamos mexendo nisso aí. Colocamos no mesmo denominador e chegamos a essa expressão aqui. Um detalhe, provavelmente algum erro de digitação, mas está diferente do gabarito. No gabarito, o que nós encontramos? Existe um zero aqui, ó, e não está correto. Tá? Então, se vocês acompanharem direitinho, se eu não cometi nenhum engano, vocês vão concordar comigo que aqui nós temos H e não H0, conforme está no gabarito. Ok? Vou até apagar esse zerinho aí. Ok. Bom, isto feito, agora nós vamos para a terceira parte. Né? Já sabemos como calcular beta. A terceira parte é muito simples, né? Porque pede-se apenas que calcule o beta para a acetona. São dados aqui de H0 e H, T e T0. Então a coisa fica bastante fácil. Né? Já passamos por aqui.
Passamos por aqui. E o que nós vamos fazer? Não vale a pena fazer uma nova tela só para essa expressãozinha, né? Então eu vou usar isto aqui, que nós já calculamos. Vamos apenas lançar os dados do experimento com a acetona, fazer os cálculos, encontramos isso aqui, que arredondando bem para isso aqui, que é igual ao gabarito. Ok? O gabarito do livro concorda com esse resultado encontrado aqui para o coeficiente de dilatação volumétrica da acetona. E, por fim, não se esqueça, este aqui é o seu país. Defenda seu país, trabalhe por ele, aqui é a sua casa. Em qualquer outro lugar, você é turista ou estrangeiro. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.